entrevista com aquele Jorge, não, o ministro Jorge Oliveira, ontem. Sei. E aí a mulher perguntando assim, mas o ministro da Educação pode falar palavrão? Não, pode não. Ele é masculado. Quando ele Duas vezes, ela perguntou a primeira. E o que é que ele aí disse? Não, ele falou, é cultura do Brasil. Você pelo menos palavrão, isso, né? Você tá em família, você tá... Né? Alguma coisa aí você ela tem ainda que insistiu, falar. mas o ministro da Educação falando palavrão... É que o pessoal confunde educação com ensino. É só isso aí. Ministro da Educação é aquele cara que vai ensinar verdade, o povo a falar por favor, obrigado, com licença. Esse é o ministro da Educação. É tipo o professor de etiqueta, né? Sim. Mas isso tu aprende em casa, né? Você aprende, obrigado, com licença, por favor. Boa, foi isso. É verdade. Ela porque interpretou dessa forma mesmo. Ela é uma ignorante especializada. Nossa, só isso, eu não tinha parado pra pensar nisso. Agora que eu entendi o que ela quis dizer com o menino da educação. Tipo, você é muito mal educado, né? É de uma imbecilidade suprema, oceânica, né? É uma burrice oceânica que Esse é o jornalismo. O ministro da Educação, você é muito mal educado. Imagina, né? Que agora ofensa, pronto, né? O cabra entrou, terrível, né? O cabra entrou, ministro da Educação tem que ser masculado, né? Tem que haver, não é o nuco. Não pode mais chamar a palavra, pelo amor de Deus, tentar o cão com reza, né? Louco. Pô. E o Weintraub, ele está, né, está acontecendo uma campanha contra ele. Também contra ele, muito forte. Já há algum tempo. Precisa do nosso apoio incondicional. Mas não sei o quê, e não sei o que vai entrar. Não, ele precisa do apoio integral do povo. Ele é uma coluna aí visceral, né? Uma coluna central. Para quem não lembra, o MEC é o organismo do governo que tem maior orçamento. Metade dos funcionários do governo federal estão no MEC. Se a gente botar em quantidade, ele tem meio governo federal ali, né? Então você imagina a quantidade de esquemas que existem. Nossa, e ele bate esquemas de décadas, tá? E não é esquema milionário, não. São esquemas bilionários. Tá? Estamos falando na casa aí de dezenas, talvez até centenas de bilhões. Querem tirar das mãozinhas de Weintraub para chegar quem? Chegar na mão de quem? Claro, porque ele está segurando todos os esquemas. Mano. Né? Gente, é uma coisa muito simples isso. Muito simples. Quando o sistema bate em alguém e quando bate com força, esse cara é bom. Isso é verdade. A imprensa, o sistema esse cara é todo. Né? Eu me lembro no início da época da campanha do Trump, eu não estava ainda muito ligado, né? De quem era o Trump, do passado dele e tal. Mas quando eu vi, cara, pro sistema inteiro tá batendo esse cara, esse é o cara que tem que ser eleito. Não foi assim com o Bolsonaro? Com o Bolsonaro é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas é porque com o Bolsonaro eu já estava mais desperto, né? Já tinha... Já estava mais atento, né? Já estava mais atento. Mas na época do Trump eu comecei a pesquisar mais e tal, sobre ele também, quem era e tal. Então, assim, mas mesmo que você não soubesse nada, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que você não soubesse nada, tá? Mesmo que você não soubesse nada, você tem dúvidas, o cara já foi apresentador e tal, deve ser um marqueteiro do caramba, você... Cara, quando o sistema inteiro, a mídia inteira, cai de pau em cima desse cara, é porque eles estão com medo. Claro. É porque esse cara vai incomodar. Então é ele que eu quero, pô. Mas esse cara é que eu quero, eu não concordo com o sistema. A minha pergunta é essa. Quem fica criticando o Bolsonaro aí dia e noite no Twitter? Vocês concordam com o sistema? Vocês concordam com toda a roubalheira que aconteceu há décadas nesse país? Vocês concordam com os campeões nacionais, essas empresas aí que dominam todos os setores do Brasil há décadas, que deixa o povo vivendo na miséria? Que se você abre uma empresa, você não consegue se manter, porque é tanto imposto, é tanta coisa que você tem que pagar, que daqui a alguns meses você não sobrevive, você tem que fechar. Se você for ter funcionário, é pior ainda. É um pesadelo para alguém contratar. Né? Às vezes o cara quer contratar para ajudar, não consegue. Exatamente. Não consegue. E aí quem que sobrevive? Os grandes. Sempre. Só as empresas grandes. E elas sobrevivem por quê? Mamando a ajuda do governo. Exatamente. Das tetas da República. Agora, essas ajudas foram cortadas. Por que tá todo mundo esperneando? Uma coisa que eu aprendi no seminário, tá? Estudando teologia. Quando a possessão tá dando certo, quando o demônio tá quase saindo, aí é que o possesso luta mais forte. Aí o demônio, sabe,
Dóida mesmo. fica estribuchando mais forte ainda, porque não quer sair, quer resistir. É esse ponto que a gente está vendo hoje no Brasil. É. A gente está exorcizando um mal desse país e é óbvio que o mal não quer perder. Não quer. São décadas. Tá Você falando de alojado décadas, ali. você tá falando de pessoas muito poderosas. Esses caras têm muito a perder. Tem muito a perder. Então, sempre lembrando aqui, pelo menos aqui, o nosso apoio a Abraham Weintraub. É que você pode não gostar de Abraham. É um direito seu não gostar. É um direito seu não gostar. Mas, assim, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo dele, o real vídeo, né, por trás das câmeras, tudo que ele tava falando quando ele chegou lá, o que ele falou de Bolsonaro, falando super bem de Bolsonaro na manifestação, Sim. falando muito bem de Bolsonaro, e tem gente falando besteira aí por trás. Né? Nessa questão do Abraham, a gente tem que entender aqui minha leitura. A leitura que eu tenho é a seguinte: o Abraham, o Felipe Martins e o Ernesto Araújo é o time que a gente tem que está segurando a onda do conservadorismo. É isso aí. Sim. Quando você fala de governo, aí você tem uma galera, tem um monte de deputado, um monte de senador, mas tô falando de conservadorismo. É a luta pelo cristianismo, é a luta para que a igreja tenha liberdade de prosseguir e avançar. Então, essa luta pelo núcleo familiar, contra o aborto, então essa luta conservadora, ela é defendida hoje dentro do governo por essas pessoas. Você tem o Abraham Weintraub, você tem o Felipe Martins e o Ernesto Araújo. Qualquer um desses três que sair do governo vai ser uma porrada no conservadorismo muito forte. A gente não pode perder essa luta. Por quê? Porque daí, minha leitura específica que eu estou falando aqui, o que eu penso. Eu penso que nós temos uma luta muito mais importante do que tudo isso que a gente está falando aqui. Porque nós não deveríamos estar falando de Peppa, de STF, Cabeça de Ovo, Deadpool. Não devia estar falando nada disso. Mas como que eu não vou falar disso? Porque hoje, para eu defender a igreja no Brasil, eu tenho que falar dessa desgraça, desse Alexandre de Moraes. Porque essa carniça, apesar de toda a sua insignificância, ele está impedindo que nós abramos uma live aqui para falar sobre o trabalho da igreja no Brasil. Falar sobre Estado laico ou Estado cristão. Isso. Nós poderíamos estar falando aqui de projetos contra o aborto, mas não, estamos aqui falando de cabeça de ovo. É uma merda isso. Então, essas pessoas, Abraham Weintraub, Felipe Martins e Ernesto Araújo, eles podem nos ajudar a vencer esta política rasteira do dia a dia, para que a gente um dia consiga chegar aqui no Terça Livre e falar: pessoal, vamos fazer uma live especial hoje falando sobre cristianismo. Nós vamos fazer uma live especial aqui hoje falando sobre os movimentos pró-vida do Brasil. Vamos fazer uma cobertura completa. Isso. Fazer um especial pró-vida aqui. Não conseguimos, é dia e noite falando de Peppa, de Frota, de Alexandre de Moraes. Então, nós, conservadores, temos que defender Abraham Weintraub, Felipe Martins e Ernesto Araújo como se estivéssemos defendendo a própria vida. Porque, no fundo, para nós, conservadores, é a defesa da própria vida no Brasil.